Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 11 de março de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós vamos solicitar que o nosso irmão Augusto faça a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre amigo Jesus, aqui nos encontramos com os corações repletos de alegria por estarmos em Tua presença, por estarmos aproveitando esses ensinos que nos faz refletir, que nos faz buscar-te, para que possamos cada vez mais, Mestre amigo Jesus, não só internalizar esses ensinamentos, mas acima de tudo, Mestre amigo Jesus, compartilhar o que esses ensinamentos nos proporciona através do amor que já construímos em nossos corações. Obrigado, Mestre amigo Jesus, e permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Como diz a tia, ainda bem que dá vontade de voltar tudo de novo para ver a história, né? Essa história maravilhosa de uma semana de trabalho. Mas, graças a Deus, está gravado no canal e a gente pode sempre acompanhar. Então, no nosso último estudo, a Matilde se retirou, né? E ia encontrar Gúbio e os que estavam querendo a reforma moral, né? Melhorar, ter nova oportunidade, num campo intermediário, porque, como o Gúbio falou aos assistentes, Gregório estava vindo para saber o que tinha acontecido com a Margarida, agora que a Margarida tinha saído do alcance dele. E no estudo passado, ainda, Gúbio falando para os assistentes que, assim, a prece ajuda, mas o esforço próprio é imprescindível, que o trabalho, que ninguém foge da lei, a lei sempre nos alcança, que o pensamento é uma força vigorosa e que a gente precisa fazer esse exercício e que quando fosse na hora que ia ter o embate entre a Matilde e o Gregório, ele pedia o auxílio eficiente da prece e emissões mentais de amor puro. Não adianta raiva, não adianta vibrações de ódio que só atrapalham. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós, porque lembra que o maior trabalho aqui é eles permanecerem calmos, sem medo, lembra? Em oração. Em sua vinda até nós, de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele. Ele vem sozinho? Não. E que, contra essa equipe de criaturas inimigas da luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica por meio da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Então, o ódio se recebe com o amor. Valendo-se da pausa que se impusera natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não devíamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão enérgica, ao que o dirigente, sábio amigo, respondeu sorrindo. Lógico, o Saldanha está chegando, é novato. Então ele diz, meu Deus, e agora? Eu conheço esse povo. Então ainda não tem o conhecimento todo do amor. Isso tudo para ele é novidade. Então é compreensível essa pergunta dele. Vamos ver a resposta do Gúbio. Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o suco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem,
remédio ou retificação, com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. Coisa linda, né? Então, ele já querendo aqui fazer uma guerrazinha leve, né? Uma guerra cristã. A gente não tem que montar aí uma energia, né? Uma proteção. Aí fica aqui a orientação a todos nós. Em companhia do Mestre que abraçamos, né? Nós nos escolhemos, nós nos abraçamos o cristianismo, só há lugar para o trabalho sadio, com entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Então, o cristão, ele vai para matar ou ele vai para se sacrificar? Vai sempre para o sacrifício, gente. O cristão não vai matar. Tem um dos contos de Chico, que ele recebendo ali a multidão, teve um senhor que se aproximou, abraçou e encostou uma arma no abdômen dele. E disse, abraçando o Chico aqui, ó, no pezinho do ouvido, eu vim aqui para te matar. E Chico, abraçando ainda ele, disse, seja feita a vontade de Deus, pode atirar. Não atirou, né? E aí nós, socorro, corre, o homem está armado, vai me matar, né? Pum, morreu. Morreu por quê? Pelo desespero. Então, é do sacrifício, gente. O cristão, ele não mata. Tá dizendo, não, tia, mas não, eu tô me vendo numa situação. Livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Mas a gente está dizendo qual é a atitude de um cristão. E tia, ele disse aqui, antes do diálogo dele, né, que ele fala do pensamento vigoroso, ele fala que as vibrações de amor fraternal, quais as que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Exatamente. Então, quem é que é forte? É o ódio ou o amor? O amor. Então, ele diz assim, não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Então, um berra, outro berra, um berra, outro berra, um berra, outro berra. Não vai continuar berrando, vai virar um bezerro só. Não resolve. Não se cura a ferida aprofundando o suco, né? Aquela marca da carne em sangue. Não tem. A cicatriz abençoada, ela surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação, com ascendente de amor. Então, se trata, se cura, mas é com amor. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se a Ele. Então, você imagina Jesus puxando uma arma e matando? Não, mas entre você e eu, vai você, eu não vou não. Não vai, porque ele sabe que ele vai continuar vivo e que ele é incapaz de sujar as mãos. Aí há quem diga, mas ele é Jesus, sim, modelo e guia da humanidade. Quem com ferro fere, Com ferro será ferido. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. É assim, pertence ao Senhor. A defesa pertence ao Senhor. O ex-perseguidor calou-se humilde. Imagina o Saldanha depois dessa. Desculpa aí, foi sem querer, né? Só uma ideia. Mal. Decorrido alguns minutos, algo constrangidos, afastamo-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Que vivenda é essa? A casa de Margarida. Muito bem. Amparados os mais doentes naqueles que se mostravam mais fortes, retiramo-nos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada, sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, conduziram-nos ao local desejado. Eles levaram 2 horas até chegar lá. Por quê? Gúbio sabe levitar?
A velocidade do pensamento, vai. Mas a turma que eles estão levando, sabem? Não. Então, tem que ir Andando. acompanhando o movimento dos demais. Tem os mais doentes. Tem os mais doentes, alguns sendo levados em macas, né? O campo em torno era singularmente belo. Eles estão ainda na crosta? Sim. Não tenhamos dúvida. Verdejante planalto, coroado de luar, convidava-nos à meditação e à prece. E brisas ligeiras e frescas da madrugada, como que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas e informou, com visível emoção, que, segundo mensagem particular por ele registrada, Gregório e os deles já se haviam colocado em nosso encalço. Ainda bem que primeiro ele falou de Jesus, para depois dar essa notícia de Gregório, né? E que, se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude de a elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano, pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Então, não tem como ir para nenhum lugar. Nós vamos ter que ficar aqui todo mundo junto, porque nós temos um grande número de pessoas que são incapazes de volitação em plano mais alto. Então, meus amigos... Imagina o clima. Eu já ia me agarrar no André. Alivia, para chegar lá do outro lado não tá tão pesado, já dá uma volitada, sabe? Puxa vida, vai deixando as coisas da terra. Cabia-nos, pois, agora a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Então a criatura desencarna. E aí vem um desinformado e diz, ele descansou, né? Descansou porque você ainda não leu o livro de libertação. Agora que você vai ver o que você nunca imaginou que você viria. Agora que você vai entender a ideia dos autores desses filmes de terror. Aí você vai dizer, meu Deus, foi daqui que eles tiraram as ideias. Então vamos lá, vamos ver essa emoção aqui. Do zimbório, né, do céu... estrelejado, ou seja, coberto de estrelas, desciam valiosos estímulos para nós. Ou seja, nesse momento todo aqui, Jesus está contigo. Não tenha dúvida disso. Morrer, tu já está morto. Vai morrer 2 vezes? Já está sem corpo físico. Então vamos ficar tranquilos aqui. Eu gosto sempre de lembrar da figura do apóstolo Paulo. Desencarnou, aí ele não sabia que estava desencarnado, né? Ele só sabia que ele estava vivo, né? Porque ele se sentia vivo, né? Mas ele percebeu que estava cego. Ele disse, será que na hora lá de decapitarem não decapitou? Será que eu estou vivo? Não estou? Onde é que eu estou? Sei que eu não estou enxergando nada. Aí ele foi ali apalpando, percebeu que ele estava em a natureza, identificou uma árvore, um ventinho fresquinho, e disse, eu vou sentar aqui, uma hora alguém vai aparecer. Pô, gente, olha o nível da confiança, né? Sem desespero, putz, fiquei cego de novo, eu não acredito, e agora? Aí se um dia Jesus mandou Ananias, ele vai mandar alguém para me ajudar, alguém vai chegar para me ajudar, algum irmão vai chegar, como ele mesmo diz. Quem que vai novamente? Ananias. Então é isso que nos falta, sabe? Essa confiança é a melhor opção e é a única em todos os momentos. Eu nunca estou abandonado. Então, do zimbório aí do céu coberto de estrelas, desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão.
Reparei que o nosso dirigente, insulado, né, isolado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, qual acontecera na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou, confiante, a direção da Assembleia, o que aceitei dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Isso eu vou dizer, eu estou com medo também, eu ainda vou ter que assumir. O senhor tem certeza que o senhor vai incorporar agora, né? Fica mais um pouquinho. Fique mais um pouquinho. O pessoal está comigo, É. Eu sou o chefe agora. Providenciada. Então, sem hesitar, ele disse, não, tudo bem, senhor. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhámo-lo, reverente. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Demorávamos-nos em observação expectante, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. Por exemplo, se a gente pega o livro há 2000 anos, quando Lívia foi ali estraçalhada pelo leão e todos os outros irmãos, eis que ali foram recolhidos por espíritos superiores, e ali conta o nosso Emmanuel que uma esteira se abriu e que elas tomaram rumos infinitos. Aí eu pergunto para vocês, você acha que Lívia vai se ver numa situação dessa aqui? Agoniada desse jeito aqui? Não. Porque a agonia ela já tinha passado aqui na Terra. Ela soube ser fiel. Agora ela vai sim para um repouso. Então, quando a gente diz vai descansar quem trabalhou. Quem lutou. Quem não lutou, quem não foi para a batalha, agora vai ter que enfrentar a batalha do mundo espiritual. Porque se depara com essas situações aqui tenebrosas. Você imagina que a agonia do André Luiz e de toda essa turma aqui, que fugiram de Gregório, estão numa situação que poderão se deparar com Gregório de novo? Entendeu, gente? Então, o repouso é para quem já trabalhou, para quem já lutou, para quem já enfrentou o leão sem medo. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou então a elevada condição. Acompanhámo-lo reverente, ninguém, né, não tinha o que falar. Demorávamos-nos em observação expectante, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante, palidíssimo, ele estava pálido, não era porque ele estava com medo, é porque ele estava em transe, lembra disso? Dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Tia, para quem não está acostumado, como ele diz, né? Para ficar em oração, expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar, é um esforço danado, né? Nessa hora da agonia. E ele entrando em transe e o pessoal com medo, de gente, por favor, continue em silêncio, oração. Não faz um ruído ali, Deus está vindo. E aí eu me lembro que quando a gente vai a primeira vez numa reunião mediúnica, que às vezes, geralmente quando é coletiva, que eu fiz, gente, fique em prece, né? A primeira vez que eu vi, que eu fiquei com medo, ai meu Deus, Pai Nosso que estamos todos com medo. O medo, né? Todas as preces ali já tem nossa. Estava muito bem acompanhada com o Pai Nosso, né? Não foi preciso esperar muito. Então diz, a paciência, a serenidade, a prece, porque o que acontece? Era necessário manter um padrão mental, um padrão vibratório. De amor, né? Sem mágoa e sem desânimo. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram, apressados, e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, ou seja, de trabalhadores, tá? Surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia
de animais, em maioria monstruosos. Porque nós sabemos que você modifica o seu corpo perispiritual. Tia, isso é só no mundo quando a gente está desencarnado? Não. Muitos de nós estamos encarnados e temos nosso corpo perispiritual deformado. Um verdadeiro animal. Com mau cheiro e tudo. Por isso que ele usou acompanhado de grande cópia, tá? Parecido de animais, em maioria monstruosos. Então, filme de terror. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, porque foi avisado? Foi. Provavelmente teríamos debandado, todo mundo fugir, né? Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas imponderáveis que, dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Entende por que tem que ter sempre alguém com mais experiência? O Gúbio pode dizer, olha, gente, calma, fica tranquila, eu vou entrar em transe, eu vou doar meu fluido, Matilde vai se manifestar e vai acabar tudo bem, relaxa. Não, era necessário eles perceberem a dificuldade e trabalharem, porque todos eles aqui estão no processo de burilamento. O que eles estão trabalhando aí? O medo. E o que é o medo? A ausência da fé. Então é necessário eles trabalharem, terem essa experiência. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que, em tempo algum, senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Ao mesmo tempo, essa dualidade, né? Um medo desesperador e, ao mesmo tempo, uma confiança muito grande. Nós estamos no livro Libertação. Nós já passamos pelo nosso lar, pelos mensageiros, pelos missionários, no mundo maior. E olha que ele já passou no mundo maior, não foi fácil. Mas ele diz que nunca sentiu o que ele está sentindo agora. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general, parlamentando na praça antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se aliam tuas armas para o duelo dessa hora? Não contente em prejudicar-me os projetos mais íntimos num problema de ordem pessoal, aliciastes numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. Acreditas, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admite, acaso, permaneça ao meu turno, fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Para o espírito perverso, o espírito que não compreende o sentimento, o amor, qualquer coisa contrária, ele não consegue aceitar como algo racional, como algo lógico. Isso para ele é uma hipnose. Então por isso é que ele diz, miserável hipnotizador de servos ingênuos. Porque em verdade nós vamos perceber o quê? O Gúbio foi e libertou, eram mais de 60 só na casa de Margarida. E ele conseguiu atender ali todo mundo, libertou todo mundo. Então ele chamou isso de quê? De uma hipnose. E aí ele maltratou bastante, né? A abordagem aí em relação ao nosso Senhor Jesus. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz,
o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos de espada luzente, acentuou irado. Então ele estava ali com a espada, né, aquele copozinho da espada ali que protege a mão, e ele estava ali a berrar, a gritar e fazendo carinho naquela espada. E o Gúbio ali em transe, no silêncio total. Lembrando que ele veio acompanhada de um grupo de espíritos perversos. E ali todo mundo sentadinho, o Gúbio em transe e todo mundo ali com fé, viu? Com fé, na unção. Continuou Gregório. Covarde! Não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos. Também, noutra época, acreditei na celestial proteção por meio da atividade religiosa, nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, há tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me, assim, na força determinativa para não sossobrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos! Só sobrar é fracassar, afundar. Covarde, não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Porque era assim que se olhava para os cristãos. Está fazendo do mesmo jeito? Também, noutra época, acreditei na celestial proteção por meio da atividade religiosa, porque ele era religioso. Mas agora ele entendeu o quê? Há tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. É algo inalcançável na concepção dele. Gregório espraiou terrível, torvo, terrível olhar pela assistência muda e exclamou: aqui descansam inermes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Porque todos estão ali, lembra? Ele arrebanhou, fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas eu fiquei pensando, olhar felino. Você já viu um felino, mesmo um gatinho dentro de casa, quando ele quer atacar? Eu tenho uma gatinha dentro de casa. Né? Quando ela quer pegar meu pé, ela é terrível, né? Então, olhar felino na assembleia. Mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. E ele tinha um exemplo que todos estavam olhando. Para quem? Gúbio. Homem berrando, gritando, e ele lá. Tranquilo estava, tranquilo continuou. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e bradou e gritou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que mereces. Bofetões. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação. Qual era o intento? Levantar e agredir fisicamente. Se assim eu posso falar.
A ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, a maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando com amorosa firmeza. Cenas do próximo capítulo. Gente, quanta emoção e quantas lições nessa noite. Foi bom? Queres te livrar da presença de um Gregório? Então te entrega aos leões aqui na terra. Se não a desencarnar, a gente vai se deparar com muitos leões lá. É melhor lutar aqui. Aqui a gente fica agoniada, a luta aqui é mais tranquila. A luta lá é mais complicada, já deu para perceber, né? Amados amigos, nosso sentimento é sempre de gratidão. Eu vou solicitar para o nosso irmão Tarcísio vir fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que estamos aqui aprendendo, essas lindas mensagens que tanto nos mostram o caminho a seguir, que tenhamos força para aprender e entender qual o caminho correto, o caminho do amor. Iluminai, Senhor, guiai os nossos atos para que possamos sempre dar um passo em tua direção. Obrigado, Pai amado, por mais essa oportunidade, que assim seja.